Boa noite. Eu nunca fiz uma live, tô fazendo hoje. Vamos ver como é que vai ser. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaisa, eu sou Yalorixá, do Templo da Vovó Maria Conga e Leite Xangô. Tô aqui fazendo uma live para vocês sobre diferenças, sobre incorporação e transe mediúnico. Acho que é um tema bem legal, um tema com bastante dúvidas. Um tema com bastante dúvidas, a diferença de transe e incorporação, principalmente para os praticantes de religião de matriz africana. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É a primeira vez que eu tô. Boa noite a todos, mais uma vez. Para vocês que são de religião de matriz africana, queria saber se vocês sabem a diferença de transe e incorporação. É bem importante que vocês saibam isso, né? Independente se vocês são de Umbanda, Candomblé, ou Molococes, Batuque. Não importa qual seja a vertente da religião de matriz africana, é um tópico bastante importante, porque as pessoas normalmente não entendem muito a diferença, e uma forma da gente tentar tirar dúvidas das pessoas, tirar dúvida relativa a esse tema, pode trazer aí para vocês muito esclarecimento, né? Esse óculos aqui não tá legal porque tá fazendo coisa da luz. Bom, ainda não tinha feito live, é a primeira vez, e acho que tomara que seja legal para todos vocês. Bom, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thaisa de Airá, Yalorixá do Templo da Vovó Maria Conga e Leite Xangô, Axé Mauá. É uma casa de Omolocô. Estamos situados no Rio de Janeiro, 5º distrito de Magé. Sejam todos bem-vindos. E a diferença hoje que a gente vai falar sobre a tal da incorporação e o transe mediúnico. Essa diferença é importante para que vocês possam saber como proceder na vida religiosa e qual a diferença para lidar dentro da vida religiosa de cada um. Lembrando que são duas coisas diferentes: incorporação e transe. A religião de matriz africana, ela é uma religião iniciática, o candomblé, o omolocô e algumas vertentes, certo? Por quê? Porque nós precisamos iniciar para aquela determinada energia para se tornar um amorixá, um vodunce, etc. Certo? Diferente da religião de matriz africana, que você não precisa iniciar para se comunicar com o outro lado, né? Se comunicar com guias e falangeiros, porque não se dá através do transe, se dá através da incorporação, certo? Como que funciona isso? Qual é o fluxo? Segundo a noção kardecista, né, segundo o espiritismo, nós temos um perispírito. O nosso perispírito é o invólucro do nosso espírito, certo? O nosso corpo, que é o que nós estamos encarnados, é essa matéria que está aqui, que é nossa capa, né, nosso corpo físico. No nosso corpo físico, o que dá ânimo a esse corpo físico se chama espírito, né? Que é o que dá ânima, que é o que dá vida a esse corpo físico. E o invólucro,
que está dentro desse espírito, que é o que dá forma ao nosso corpo físico, se chama perispírito, certo? Então, esse perispírito é o que, quando nós morremos e vemos o nosso falecido, o nosso morto, vemos o vulto, é justamente esse invólucro, esse perispírito que nós vemos quando falecemos, normalmente por aí. E a partir desse momento, nós começamos o quê? Dentro da religiosidade, da visão kardecista, que é que mais explica o processo de incorporação, é o perispírito. Como se dá o processo de incorporação, que é o processo de fora para dentro. É o perispírito do espírito comunicante, que pode, por exemplo, caboclo, preto velho, Ibejada, ciganos, que são espíritos que tiveram uma vida pregressa, certo? Tiveram uma vida em terra, vamos assim dizer, e trabalham em conjunto conosco em prol da caridade para a evolução nossa e deles, certo? Então, esses espíritos, eles possuem o quê? Um perispírito, que é essa última característica, né? Esse último invólucro dessa última encarnação que eles tiveram. E o perispírito do espírito comunicante, por exemplo, o perispírito do caboclo é que vai se acoplar ao nosso perispírito, e daí nós teremos a incorporação. Por isso que a gente fala que a incorporação é de fora para dentro. Por quê? É o perispírito do espírito comunicante que se comunica ao nosso perispírito, e daí se dá a incorporação. E hoje, essa incorporação, em 95% dos casos, não é mais inconsciente. Por quê? Porque nós precisamos aprender com esse perispírito, com esse espírito, para evoluir, certo? Se nós ficarmos inconscientes, nós não aprendemos nada. Qual seria o motivo da prática da caridade? Se nós não aprendemos nada com esses espíritos que trabalham conosco, certo? Então, o objetivo é que nós possamos aprender com eles e ele conosco. Então, essa incorporação, em 95% dos casos, ela não vai ser inconsciente. Ela é consciente a semiconsciente, certo? E eu costumo falar que é igual namorar. Quanto mais a gente faz, melhor fica. Quanto mais a gente desenvolve, pé no chão do terreiro, roupinha branca, melhor a gente fica. Por quê? Porque a afinidade espiritual, quanto maior fica, melhor se dá a incorporação. Porque o perispírito do espírito comunicante vai irradiar fluidos e vibrações dentro dos nossos chakras, principalmente pelo nosso chakra umbilical, para que essa conexão cada vez mais fique mais forte e mais efetiva, certo? Essa incorporação se dá como? Se dá principalmente dentro das falanges que nós trabalhamos na Umbanda, das falanges que nós trabalhamos na Jurema, no Catimbó, na Quimbanda, certo? Por quê? Porque são entidades, ok? E falangeiros não são orixás. Nós não entramos em incorporação com o orixá. O orixá, nós entramos em transe. Por isso existe a necessidade de um processo iniciático, diferente das nossas entidades e dos falangeiros, que nós entramos no processo de incorporação, certo? Como se dá esse processo? Vou dar um exemplo bem fácil, que é a Umbanda. Na Umbanda, nós não cultuamos o orixá, nós cultuamos os falangeiros dos orixás. Um exemplo, Ogum.
Ogum na Umbanda, a gente cultua seus 7 espadas, seus 7 ondas, Ogum Iara, Ogum Matinata. Por quê? Porque são falangeiros do orixá Ogum. E esses falangeiros incorporam em nós, como o exemplo que eu dei. O perispírito desses espíritos acoplam no nosso perispírito e daí se dá a incorporação. Certo? Então, meus queridos, o falangeiro, como eu dei o exemplo de Ogum, é diferente do orixá Ogum, do Vodunce, do Inkosse, certo? Por quê? Por que é diferente? Porque o falangeiro, ele incorpora em nós o perispírito, acopla no nosso perispírito e daí se dá a incorporação. Ele teve uma vida pregressa. E o orixá, nós precisamos passar por um processo de iniciação. Aí está a diferença. Quando nós entramos em transe, que é o transe mediúnico, o orixá, ele precisa nascer. Por isso que o candomblé, o omolocô, são religiões iniciáticas, que precisam do processo de iniciação para que você possa dar orixá, nascer para orixá, se tornar homo-orixá, certo? E esse processo de iniciação, você faz toda a ritualística através do processo iniciático. Você abre labé, você faz Oxu, você faz Mojuba, faz todo o processo iniciático que você precisa e automaticamente a imolação animal. Porque para você dar vida e se tornar um homo-orixá, você precisa da imolação animal. O sangue é vida, né? Não só o sangue animal, mas o sangue vegetal, o sangue mineral, todas as energias que nós precisamos para que possa passar no processo de iniciação, para, junto desse processo, a pessoa conseguir entrar em transe com o orixá, que é o que a gente chama, o orixá precisa nascer de dentro da pessoa para fora. Por isso que é diferente da incorporação, que é de fora para dentro. O transe é de dentro para fora. Por isso que a pessoa nasce para o orixá. Se torna vodunce, se torna homo-orixá a partir do processo de iniciação, diferente da incorporação. E esse processo de transe, tudo é ensinado para esse Aô. O neófito passa por esse processo porque ele está nascendo e ele está aprendendo a lidar com esse nascimento e faz todos os preceitos, tudo é ensinado, tudo é mostrado, por causa justamente do processo de iniciação e do processo de transe. O orixá, ele nasce no momento que ele é feito de dentro para fora, para que a pessoa possa renascer para o orixá, renascer para aquela energia. E a forma de comunicação desse orixá é através do ocultar, dentro da ritualística, no processo iniciático. Eu não estou aqui para falar de fundamento, mas eu estou aqui para desmistificar o processo que é importante, que é o coração, né, de toda essa ritualística, e o processo através das imolações, das aduras, de tudo que é feito para que você traga a essência, a energia e a iniciação daquela pessoa naquele devido orixá, certo? Então, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui no TikTok. Eu espero que vocês gostem. Eu estou tentando falar de uma forma muito clara, muito simples, para trazer um linguajar muito tranquilo para vocês. Se vocês puderem compartilhar, eu não sei se essa live vai ficar gravada, ou se é uma live ao vivo para quem entrou, espero que fique gravada. Eu não sei como funciona ainda direito, mas estou muito feliz aqui de estar trazendo esse tema para vocês. Eu acho que é um tema muito importante em relação de diferença entre transe e orixá,
entre transe de orixá, incorporação de guias, entidades e falangeiros, a diferença de transe e incorporação. Eu acho que são temas bem interessantes. Hoje está bem moderno, vamos assim dizer. As pessoas nem falam mais incorporar, mas eu sou mais antiga e acabo trazendo aí algumas questões, e eu acho bem importante isso. Também é importante ressaltar que o nosso corpo, né, ele é formado por vários corpos espirituais, né? Dentre ele o nosso corpo físico, o nosso perispírito, o nosso espírito e a alma. A alma é como se fosse um CPU, como se isso tudo fosse um computador e a alma fosse o CPU desse computador. E os nossos registros kármicos, né, de nossas encarnações, elas ficam dentro dessa alma, elas ficam guardadas nessa alma. E esse CPU, ele fica lá dentro do Aurum, vamos assim dizer, guardado, todos esses registros kármicos, e nós não lembramos quando reencarnamos. Justamente por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de modificar a nossa vida e transmutar karmicamente cada vez que nós reencarnamos. Então, lembrar o que fizemos de forma kármica faz com que nós nos penalizamos nessa encarnação. Então, Deus, vamos assim dizer, disse: não, vamos esquecer tudo e vamos rebobinar, transmutar, ter uma vida nova e oportunidades novas para evoluir. Então, a gente esquece a última encarnação e nasce. E quando a gente nasce, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente tem a oportunidade de fazer coisas novas, a gente tem a oportunidade de evoluir. O objetivo do trabalho mediúnico, e todos nós nascemos com um dom chamado mediunidade. Todos nós somos médiuns. O colocar ou não roupa branca é opcional, mas mediunidade é uma faculdade dada a Deus para todos, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos transmutar, aprender. E nada mais do que aprender com os nossos ancestrais, com os espíritos que acompanham-nos por muitas encarnações, que são os nossos ancestrais muitas das vezes, que são os nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossos ciganos, nossos exus, nossas pombagiras. Esses espíritos são nossos companheiros espirituais que servem para nos auxiliar a evoluir, nos proteger, serve para nos ajudar no processo evolutivo e também para que possam evoluir junto conosco. Senão, não tinha um motivo da gente trabalhar ou um motivo de estarmos com esses espíritos. Eles servem para que nós possamos evoluir. E qual seria o motivo da gente fazer orixá? Qual motivo seria da gente iniciar para orixá? Já pararam para pensar nisso? O motivo da gente iniciar para orixá é simplesmente o motivo da gente atingir o nosso apele, de atingir o nosso bom caráter. A gente faz santo, a gente inicia para santo, a gente se torna Omorixá, Vodunce, para que a gente possa atingir o nosso bom caráter. Não que a gente seja mau caráter, tá, gente? Mas para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se recriar, para que a gente possa evoluir dentro do processo e ser pessoas melhores, porque a gente traz a força para o nosso corpo, da energia que a gente renasce, e essa energia tem a capacidade de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Me diz aí se alguém tem alguma dúvida do assunto de hoje. Acho
que não, né? Deixa eu botar aqui se alguém tem alguma dúvida. Posso seguir, sim. Me segue que eu te sigo. Eu também quero. Dúvidas mais não, né? Dúvida, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Já estou finalizando, vou falar também de uma coisa importante dentro do processo dos espíritos, né? Nós temos aí, por exemplo, os caboclos. Nós temos... Qual é a falange dos caboclos? Nós trabalhamos com os caboclos de pena, caboclos de couro, e nós temos aí a falange de caboclo seria o quê? Seria Oxóssi, certo? Oxóssi seria o patrono da falange dos caboclos. E dentro da falange dos caboclos a gente tem todas as entidades que trabalham na linha deles. Ah, mas Oxóssi é orixá e a falange é entidade. Não, a falange de Oxóssi, caboclo, os falangeiros de Oxóssi, caboclo, que nós temos na Umbanda, são entidades que trabalham na linha de Oxóssi, porque são caboclos, certo? Então a linha de trabalho é a linha de Oxóssi. Porém, eles podem vir na irradiação de qualquer orixá de acordo com o seu trejeito e o seu trabalho. Então vamos lá, nós temos os caboclos da falange de Oxóssi, da linha de Ogum, por exemplo. São caboclos que são caboclos, ponto. Todos serão da linha da falange de Oxóssi. Porém, trabalham na linha de Ogum. Serão caboclos cortadores de demanda, serão caboclos protetores, serão caboclos que trabalharão com descarrego, serão caboclos mais firmes, com brados mais fortes, caboclos mais brabos, expressivos. Por quê? Porque eles trabalham na linha de Ogum. Eles são caboclos para que defenda-nos, certo? Então, esse caboclo, como que você vai saber que ele é da linha de Ogum? Através do ponto riscado dele, certo? Esse caboclo vai identificar que ele é da falange de Oxóssi e da linha de Ogum através da identidade espiritual que ele vai trazer através do ponto riscado. Ele vai riscar esse ponto, vai explicar esse ponto, vai cantar o ponto dele e vai trazer a história dele para o dirigente do terreiro, para o médium dele, para que ele possa mostrar como ele trabalha. E a partir daí, ele vai dar a consulta, vai fazer a caridade, vai fazer seu trabalho espiritual e vai evoluir junto com o seu médium. E essa incorporação é 100% inconsciente? Hoje, gente, em 2024, não. Há 100 anos atrás, era. Sim, era necessário para que as pessoas pudessem acreditar. Mas hoje, se a gente
totalmente inconsciente, o que a gente aprende com esse caboclo? O que a gente aprende com essa entidade? Nada. Qual o objetivo de eu trabalhar com uma entidade sem aprender nada? Qual o objetivo de eu trabalhar com um guia espiritual sem eu aprender nada? Então eu preciso aprender. Então normalmente essa entidade, ela vai justamente deixar a gente num estágio de semi-consciente e inconsciente. Nós temos o quê? Que conectar o nosso mental com ela, para que nós acreditemos nela e ela cada vez irradie mais a sua força sobre nós, intensificando cada vez mais a incorporação, certo? Então, isso é um tópico grande, eu entrei um pouquinho em caboclo, mas foi só para dar um exemplo meramente ilustrativo, tá bom? Gente, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos, que meu Pai Irá abençoe vocês e muito obrigada.